Trabalhar de casa, como todas as coisas na vida, tem as suas vantagens e desvantagens. E muitas pessoas têm muita dificuldade em separar o ambiente de casa do ambiente de trabalho, das coisas que eu faço quando eu estou em casa, das coisas que eu faço quando eu estou no trabalho. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes eu queria te pedir para se inscrever no nosso canal e dar um joinha nesse vídeo. Oi gente, como é que vocês estão? Bom, para muitas pessoas era um sonho trabalhar de casa. E aí, de repente, quando isso acontece, pode se tornar um pesadelo, porque a gente não tem habilidade para trabalhar de casa às vezes. Então eu quero falar sobre isso hoje com você, das dificuldades que as pessoas estão pontuando aí, que estão aparecendo no trabalhar de casa. A primeira delas é a dificuldade de espaço. Você precisa delimitar um espaço para o seu trabalho acontecer. O que é isso? Eu preciso ter uma estação de trabalho, onde eu vou ter ali o meu computador, a minha pasta, as minhas coisas de trabalho, eu vou ter uma cadeira boa para trabalhar, uma mesa que tenha uma altura boa, então se prepare para o seu home office. Eu sei que muitas vezes você é pego de surpresa, né? De repente tem que começar a trabalhar home office e não dá tempo de se organizar aí numa estrutura muito boa, mas minimamente tenha uma cadeira confortável, isso é muito importante, porque depois, com o passar do tempo, você começa a ter dor nas costas, sua lombar começa a doer, e aí você não consegue mais ter a qualidade de trabalho que você estava tendo por conta disso. Então é muito importante você ter uma cadeira, uma estação de trabalho, algum lugar que você escolha da sua casa para trabalhar. E não trabalhar da cama, não trabalhar do sofá, não só pelas questões, né, de dor nas costas, mas também porque na tua cabeça vai ficar com aquele seu lugar de trabalho e também é o seu lugar de relaxar. Então às vezes você pode pensar, eu vou deitar aqui agora na cama para assistir um filme. Aí você deita lá na tua cama, que é o mesmo lugar que você estava trabalhando, aí de repente você lembra de um e-mail, você puxa o computador já ali e começa a trabalhar. Então assim, precisa separar os espaços para que você sinta que você está na sua casa enquanto você não estiver trabalhando, senão isso começa a se misturar. Outra coisa, eu recebi mensagens, né, de dificuldade que as pessoas estão tendo em relação ao acesso às informações que você tem em casa, né? Então, Netflix, um filme, o videogame, o WhatsApp, essas coisas que acabam sendo distrações quando a gente está no trabalho. Teve uma pessoa que me contou também que enquanto ela estava trabalhando ali, falando com uma pessoa ao telefone num assunto relacionado ao trabalho, ela estava fazendo um serviço de casa. Isso também, gente, é uma invasão de uma coisa na outra. Então a gente tem que separar mesmo. A hora que você está trabalhando, você faz serviço de casa quando você está no escritório? Não. Então, quando você está em casa, você também não tem que fazer. A regra, ela é meio assim, clara. Se você poderia fazer aquilo enquanto você está no trabalho, faça. Se você não poderia, não faça. Para que você vá se organizando e vá se disciplinando a isso. Então, por exemplo, se eu fico no WhatsApp durante o meu trabalho, se eu já tenho esse hábito e eu estou em casa, eu vou continuar. Se durante o meu trabalho eu fico sem o meu celular, eu vou guardar o meu celular na bolsa, numa gaveta e vou deixar ele ali, porque eu estou no meu horário de trabalho. Então, o que funciona para você é você colocar na tua cabeça o que eu consigo fazer quando eu estou no meu ambiente de trabalho normal e o que eu não consigo fazer quando eu estou no meu ambiente de trabalho normal. O que eu não consigo fazer, eu não vou fazer quando eu não estiver no meu ambiente de trabalho normal, quando eu estiver em home office. Porque senão a sua produtividade começa a cair. É claro que não é todo mundo que tem essa dificuldade, muitas pessoas conseguem fazer essa separação. Então, novamente, você precisa ver o que funciona para você. Se funciona para você guardar o celular e deixar ele ali como se você estivesse no trabalho, você guarda. Se você consegue ter esse equilíbrio, você usa o celular. Outra coisa que é muito dificultoso às vezes é fazer o horário de almoço completo. Você tem aí geralmente no seu trabalho uma hora de almoço, né? A maior parte das pessoas tem esse tempo de almoço. Então você pega esse horário de almoço e vai fazer outras coisas. Vai fazer coisa de casa, vai, sei lá, dormir um pouco e acaba estourando o horário do seu almoço. Ou come rapidinho e já volta para o trabalho. Nenhum dos dois é aquilo que acontece de verdade. Você não passa do seu horário de almoço todos os dias e nem somente come e volta todos os dias. Espero que não, né, gente? Assim eu espero.
Então você precisa fazer realmente o seu horário de almoço. Claro que você não vai sair a um restaurante, não tem aquela coisa toda, mas você pode cronometrar aí o seu horário de almoço para que ele fique aderente àquilo que você tem no seu dia a dia normal. O que eu tô querendo te dizer é o seguinte: você precisa tentar tornar a tua rotina de home office o quanto mais parecida com a sua rotina de trabalho, para ela poder ficar produtiva, né? Para você se sentir produtivo, para que você consiga cumprir aí tudo aquilo que você tem para fazer. E o mais importante, não misture a casa com o trabalho, porque com o passar do tempo você vai começando a criar um incômodo em relação a alguns ambientes da casa, como o exemplo que eu citei da cama, de você deitar para assistir um filme e de repente você puxa o computador. Daqui a pouco você vai olhar para sua cama e vai falar: ai, aquela tal coisa que eu tenho para resolver. Você vai associar a sua cama ao trabalho. E olha que horrível isso, gente. Para desassociar isso depois é bem difícil, né? Porque você cria esse hábito de ficar olhando para a cama e lembrando do trabalho. É a mesma coisa. Tem gente que olha pro computador e já lembra de um e-mail que esqueceu de responder, enfim. Você precisa tomar cuidado com aquilo que você está tornando a sua casa. Você não pode tornar a sua casa o seu ambiente de trabalho. Você precisa tornar a sua casa um ambiente dividido entre trabalho e casa. Por isso a importância da estação de trabalho, certo? Com relação a horários, tem gente que está acordando aí 5 minutos, né, para começar o expediente. Tem gente que está batendo o ponto da cama e depois vai levantar para tomar café e tomar um banho e depois começar a trabalhar. Gente, de novo, você não faz isso no seu dia a dia normal quando você está externo, né, ir para o seu trabalho. Então tenta manter o mais próximo para que depois, quando tudo voltar, você não sofra tanto nessa readaptação também. Muitas empresas vão adotar o método home office por pelo menos alguns dias na semana. Isso também é legal, porque diminui o trânsito, diminui o fluxo de pessoas nos transportes públicos. Acho que é uma boa tendência que vem surgindo aí. Mas, por enquanto, para que você se adapte bem ao home office, é importante que você tente trazer a tua rotina de trabalho mais próxima desses dias que a gente está vivendo trabalhando de casa. Tá bom? Um beijo e tchau!